Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Bom dia, dona Cis, a senhora está bem? Começando mais um Tá Na Hora, que saudade que eu estava aqui de fazer live com vocês. E essa semana nós vamos viver um tempo juntas, pronto. Essa semana viveremos um tempo juntas. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Viveremos um tempo juntas, então de hoje até sexta-feira, todos os dias aqui, neste mesmo horário, nós viveremos um tempo juntas e cada dia nós vamos falar sobre algo que vai edificar a nossa casa, porque nós somos quem edifica. E hoje o nosso tema, deixa eu pegar ele aqui, é Conselhos para a Vida, Mude o Ângulo. E eu quero que nesse momento a gente possa contrapor, a gente possa ir ao contrário de tudo aquilo que a gente ouviu até hoje, que nos trouxe até aqui, mas que com certeza não vai nos levar para o lugar que nós gostaríamos de estar. E nós vamos provocar um novo momento na nossa família, nos nossos filhos, mas principalmente em nós mesmas. Bom dia, Cis, como você está? Você está bem? O que eu vou pedir pra você? Pega esse aviãozinho aqui e manda para pelo menos 10 mulheres. 10 pessoas que você vê que estão aí na sua frente, para elas estarem aqui com você. Deixa eu mandar os meus aqui. E manda para 10 porque você é o quê? Você é abundante, dona Cis. Você não é da escassez, não. Pronto, mandei aqui. Mandei. E vamos pro nosso texto base, que é... Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Ligar uma musiquinha nesses um fundinho musical, uma coisa que a gente gosta, de um fundinho musical a gente gosta. Pronto. Seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma rotina juntas até sexta. E eu quero convidar você para estar nessa rotina junto comigo. Primeira coisa, texto base deste tempo, de hoje até sexta-feira, Romanos 12:2, que diz assim: não se conforme com o padrão desse mundo, mas se renove pela transformação da sua mente. Se você está deitada na cama, eu te convido a se levantar, a assistir essa live sentadas, posicionada. Pega a sua água, vai beber sua água. Porque o novo, ele se estabelece quando tem espaço, ele não invade nada. Ele entra em espaços vazios. Então estabeleça uma nova postura para viver aquilo que você quer viver. Os seus filhos merecem isso. A sua casa merece isso. Então vamos lá. Levanta, sai da onde você tá deitada no quarto escuro com preguicinha, levanta e vamos viver esse tempo juntos. Então o texto é Romanos 12:2, não se conforme pelo padrão desse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente. Quando você está na zona, quando você não está, caramba, olha, Cis, quero ser assim, quero ser como tu. 6 horas da manhã, a bicha já acabou o treino e tá ouvindo um cardio, olha, tá fazendo um cardio, arrasou. Presta atenção nessa frase e aí eu vou trazer uma coisa pra vocês. Toda vez que eu falar algo que virar uma chavinha na sua cabeça, que você fala, putz, é isso, coloca uma coroazinha aqui e fala, eu governo sobre essa palavra. Ela vai fazer história na minha vida. Ela vai criar raízes e ela vai dar frutos. Então coloca uma coroazinha aqui. Manda essa live para mais alguém. E nós vamos fazer juntas um voto. Eu quero convidar você pra gente fazer um voto juntos. Talvez, eu não sei se você já fez jejum espiritual, se você já fez um voto espiritual. Se você não fez... Que bom que vai ser o primeiro, porque você vai fazer isso junto com a gente, você não vai fazer isso sozinha. E se você já fez, se você já está acostumada com isso, eu queria te convidar pra gente fazer um voto juntas. Porque esses conselhos pra vida, eles servem pra que a gente dê mais frutos. E frutos que permaneçam, frutos da nossa casa, frutos na nossa vida, frutos no nosso casamento. Porque muitas vezes a gente quer edificar a vida dos nossos filhos, mas eles precisam sentir em nós, em nosso casamento, uma segurança para que eles possam ser edificados. Então nós vamos edificar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, a nossa mentalidade de governo. Se você não está na sua zona de governo, você está fora da sua zona de propósito.
E é isso que muitas vezes traz essa certa angústia pra gente. Só que a gente tá perdendo muitas vezes pra batalhas muito pequenas. Ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras. E o voto espiritual, ele vem pra edificar o nosso domínio próprio, a nossa longanimidade, pra nos colocar numa visão mais ampla de quem Deus é e principalmente de quem Deus é e de quem nós somos através dessa nova visão. Eu só pude viver uma zona de governo quando eu entendi quem Deus é e quem eu sou nele. Enquanto eu não conseguia me enxergar a partir da ótica de Jesus, eu patinava e vivia muito mais abaixo daquilo que realmente, de fato, eu fui chamada para viver. Então o voto, ele vem nisso. E aí eu trouxe algumas sugestões para você, tá? E aí você me fala aí qual que é o voto que você vai fazer. Deixa eu só mandar mais uma coisa aqui, ó. Deixa eu mandar aqui, Cis, no nosso grupo. Inclusive, se você não está no nosso grupo, esteja lá. Por quê? Porque eu vou mandar o nosso workbook lá. Com as nossas ativações, com as perguntas que eu vou fazer aqui, com ferramentas, todo dia. Eu vou mandar o nosso workbook lá no nosso grupo. Então, se você não está lá, Cis, você precisa estar. Deixa eu só copiar o link da live aqui e mandar que a gente já começou pra mulherada entrar aqui. Porque às vezes é o quê? A gente esquece, não é mesmo? Ah, consegui, ó. Pronto, mandei lá. Se você não está lá, eu vou colocar o link nos meus stories assim que a gente acabar a live. Pronto, Cis, foi. Então vamos lá. Quais são os votos que nós vamos fazer? Só comer comida natural. Não comer nada de industrializado. Cis, só são 5 dias. Eu quero que você faça um voto com você também de começar, continuar e concluir. De aplicar esses 3 Cs na sua vida. Eu vou começar na segunda e eu vou terminar na sexta e eu vou estar presente em todas as lives, 6 horas da manhã, meia horinha, daqui a pouco a gente já termina. Ou você vai comer sua comida natural, de hoje até amanhã você vai começar, continuar e concluir, saber, eu estou num propósito. Eu estou num projeto de me posicionar na minha zona de governo, naquilo que Deus me chamou para governar, nos papéis que Deus me chamou para governar. E eu não vou retroceder, porque eu não sou das que retrocedem. E o jejum, o voto espiritual, nos torna pessoas que estão presentes. Tem uma coisa que eu aprendi na educação dos meus filhos, eu posso falhar em tudo, Cis. Mas eu não posso falhar na intencionalidade. Anota isso aí. Eu tenho que ser intencional nos meus atos, nas minhas palavras, naquilo que eu quero ver, naquilo que eu quero viver. Isso é zona de governo. Quando eu me posiciono em intencionalidade naquilo que eu quero viver. Então eu não posso negligenciar a intencionalidade que eu tenho com os meus filhos. Eu posso falhar em tudo, mas eu não posso falhar na intencionalidade. E o jejum, o voto espiritual me faz presente e intencional naquilo que eu quero viver, naquilo que eu quero ser, naquilo que eu quero construir. Então, comida só natural. Ah, mas nada que tenha no pacote. Nada, Cis. Tudo ou que você precise fazer, ou que vem da terra, ou que vem do mar, ou que vem... Bom dia, Cis. Então, essa semana começou a comida natural. 1, depois me fala qual que você vai escolher. 2, tirar a proteína do jantar. Então, você vai lá jantar, você não vai comer proteína à noite. Intencionalidade. A hora que você não pôr a proteína no seu prato, você vai levar. Eu estou num projeto de estabelecer a minha zona de governo e eu não posso me distrair. E você vai orar por isso. Todas as vezes que você for confrontada no seu jejum, no seu voto, você vai lembrar, putz, eu não posso comer nada que vem no pacotinho. Eu não posso comer proteína no jantar. Então eu vou orar pela minha casa, pela minha família, pela minha mentalidade de governo. Parar de mexer no celular às 19 horas. A partir das 19 horas você não pega no celular, você vai colocar ele lá no canto carregando e você só vai tocar nele, a não ser pra pôr um relógio ali pra despertar, enfim, no outro dia, tá? E um conselho que eu te dou, e aí é um conselho pra vida, não mexa no seu celular na cama.
Se você desenvolver esse hábito, você vai ver que vai mudar sua vida. Sua vida. E depois, não assistir televisão nesses 5 dias. Saudades, Nessis. Não assistir TV nesses 5 dias, exceto se for com a sua família numa noite do grudinho. Não vai sentar pra assistir televisão. E aí você vai ver o quanto de tempo que você tem. Me fala qual que você vai fazer. Comer só comida natural, não comer proteína no jantar, parar de mexer no celular às 19 horas ou não assistir televisão. Qual que você vai fazer essa semana? Eu, Thaís, vou fazer do não comer proteína no jantar. Então, não vou comer proteína animal. Proteína animal, você pode comer proteína vegetal, mas animal, eu não vou comer proteína animal no meu jantar. E todas as vezes que eu for jantar e eu não colocar o franguinho, o frango que eu só como, o peixe, eu vou lembrar. Eu estou estabelecendo uma zona de governo na minha casa. E isso me faz lembrar, isso não me deixa distrair. Então, não assistir TV, parar de mexer no celular às 19 horas. Você vai deixar ele paradinho lá e não vai pegar nele lá, tá bom? Então, vamos me falando, o que mais? Quem que vai fazer? E estar aqui nas lives. Todos os dias, às 6 da manhã até às 6h30, de segunda a sexta. Celular. Gente, celular tá pegando, né? E é impressionante, eu tô pra gravar um vídeo, acho que eu vou gravar essa semana. A gente fala tanto de as crianças não mexerem no telefone, mas vamos começar a falar sobre os adultos que não precisam mexer tanto no telefone quanto estão mexendo? Enquanto tem roubado da gente tempo, energia, criatividade, domínio próprio. Resposta de Deus pra mim, várias coisas que eu já me proponho. Então vamos juntas, Cis. Em conjunto a gente é melhor. Rainhas andam em bando. A gente vai sentar no nosso trono e andar juntas. Sem celular a partir das 19. Bem difícil, mas acho que o celular é mais fácil. É tão fácil que fica difícil, não é mesmo? Então, beleza. E lembrar do texto. Não se conforme com o padrão desse mundo. E agora eu quero te perguntar uma coisa, já entrando no nosso tema, Cis. Qual que é... Eu conversei isso com o Theo essa semana. Eu conversei com ele essa semana. Qual que é o padrão que você vê se repetindo na sua família? E eu falei pra ele, filho, um padrão que eu vejo na minha casa, na minha família, todos os membros da minha casa. Os filhos não se dão bem com as mães. Todos os filhos da minha família, da minha parte, não da parte do meu marido, né? Tem problemas com a mãe de relacionamento. E eu falei pra ele, filho, Deus tem uma restauração pra nossa casa a partir de nós, do nosso relacionamento. Ele tem 10 anos, mas eu já converso esse nível com ele. Mas Satanás também tem um plano pra nossa vida, que é destruir o nosso relacionamento, Theo. E a gente vai ter que escolher qual é o plano que a gente vai querer na nossa casa. Se é o plano de parar em nós toda destruição de relacionamento materno com os filhos, ou se nós vamos estabelecer um bom relacionamento, um relacionamento que vai valer a pena ser replicado nas próximas gerações. Sabe, Cis, talvez você olhe para tua família e veja divórcio, e veja bastardia, que é filho com cada pai, assim, sabe? Não ter o mesmo pai para todos os filhos dentro de casa, uma família estabelecida. Perdas financeiras, obesidade, doenças cardíacas. De repente você olha para sua família e vê pessoas que morrem jovens porque não estabelecem um governo sobre sua saúde. Você fala, podia ser evitado. E quando a gente olha a vida por um outro ângulo, e tá na hora da gente começar a olhar por um outro ângulo, a gente vê que Deus estabeleceu você. Se você está ouvindo isso, é com você. Ele estabeleceu você para trazer uma nova estrutura a partir da sua família. E eu visito muito esses padrões repetitivos da minha casa, porque eu falei, Deus me chamou para estabelecer um novo tempo, uma nova realidade. E eu não posso me distrair, porque Ele me chamou para governar o coração da minha família. Doenças mentais. Você fala, cara, em mim não. O que eu preciso fazer para que isso pare em mim? Maravilhosa! Você gostou, Cis, meu livro? Então,
se você sabe aonde você quer chegar, você não para pelo meio do caminho. Essa semana passada eu fiz um stories, né? O difícil é o meio do caminho, Cis. A gente se prepara pra começar, a gente se prepara pra terminar. Mas o meio do caminho. Ontem eu fui dormir pedindo pelo amor... Senhor, me dê sabedoria na educação dessas crianças, Pai. São tantas setas que vêm do lado de fora pra inflamar os meus filhos. Que eu preciso me levantar como uma mulher de governo, dentro da minha zona de propósito. E eu não posso... E olha aqui... Ó. O DJ é bom, né? Eu quebro o meu vaso. Eu quebro tudo isso e eu olho a vida por um outro ângulo. Então eu não vou comer proteína no jantar, não porque, ai nossa, vou fazer um jejumzinho aqui. Não, é porque eu não posso me distrair daquilo que Deus me chamou pra fazer dentro da minha casa. Dentro da minha família. Estabelecendo novos padrões de governo. Sabe, a gente foge o tempo todo do desconforto. Quem aqui gostaria de conseguir fazer mais atividade física ou gostaria de começar a fazer atividade física? Por que eu, Thaís, consigo permanecer fazendo atividade física e não desisto? Porque eu estou estabelecendo um novo caminho. Eu estou estabelecendo um novo padrão na minha casa. Eu venho de uma realidade que eu não via ninguém cuidando da saúde. Era um show da Xuxa. Minha saúde tem que dar conta do meu estresse. Minha saúde tem que dar conta dos trancos que eu coloco. Minha saúde tem que dar conta de eu não dormir direito. Minha saúde tem que dar conta de eu comer de qualquer jeito. Meu corpo tem que aguentar. Mas eu preciso ser intencional. Lembra? Intencionalidade. Em estabelecer um novo padrão. Enquanto os meus filhos olham pra mim, eles sabem, não existe outra forma de viver senão praticar uma atividade física, cuidar minimamente da minha saúde, comer de uma forma saudável. Porque eu quebro os padrões que eu via antes e estabeleço intencionalmente novos padrões. Então eu paro de acreditar que é muito difícil. Cis, é justo que muito custe o que muito vale. E lembre-se, se eu falar alguma coisa que você fala assim, putz, eu preciso colocar isso em prática na minha vida, coloca uma coroazinha aqui. E já manda essa live pra mais alguém, a gente já tá indo pro final dela. É justo que muito custe o que muito vale. Olha lá, fui a primeira da minha família a participar de uma corrida e levei várias amigas, olha isso. Porque às vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo é pequeno demais. Mas a gente estabelece novas realidades, não só na nossa casa. A gente precisa, hoje em dia a gente vive num mundo em que a gente tem que... Não, os nossos filhos têm que ser felizes. E para eles serem felizes, eles precisam fazer o que eles querem. Só que criança não decide. É covardia deixar a criança decidir o que ela quer vestir, como que ela quer comer, que horas ela quer dormir. Porque eles não têm capacidade pra isso. Eu queria que tivessem cuidado melhor disso. Que tivessem me ensinado o que eu preciso dormir cedo, que eu preciso acordar cedo, que eu preciso ir atrás do que eu quero. E que as coisas não são difíceis pra mim. Eu só preciso me esforçar mais. Porque o que seria do Neymar sem treino? Ah, beleza. Ele é ótimo. Ele tem um talento nato. Mas sem esforço, quem seria o Neymar? Quem seria Michelle Obama se ela não tivesse aberto mão de um período da vida dela para estabelecer o governo do marido dela e então depois ela estabeleceu os sonhos dela e hoje ser uma das mulheres mais influentes do mundo? Mas mentiram para nós quando disseram que a gente não pode abrir mão da nossa vida por causa de homem nenhum. Vamos olhar para Michelle Obama? Vamos olhar para Michelle Obama? Ela abriu mão dos sonhos dela. Por um tempo, porque ela sabia para onde ela estava indo. Ela olhou a vida por outro ângulo. Falaram pra gente que a gente não pode servir o nosso marido. Não, você não pode ficar servindo o seu marido. Homem não gosta de mulher que serve. Homem não gosta de mulher tonta. E aí a gente estabelece um campo de batalha dentro da nossa casa. Porque eu não posso servir meu marido, mas eu posso passar 8, 12 horas por dia servindo a outro homem fora de casa por dinheiro. Desculpa, a dureza. Mas foi isso que mudou a minha vida, a minha cabeça,
Quando eu comecei a entrar dentro da minha casa e falar o maior governo que eu preciso estabelecer, o meu melhor é dentro de casa, não é fora. Eu me visto bonita pra fora, eu entrego minha maior criatividade pra fora, eu entrego toda a minha energia pra fora, eu entrego todo o meu esforço pra fora, e quando eu chego em casa eu não tomo conta das minhas palavras, eu me visto de qualquer jeito, eu fico cansada, eu só reclamo. E aí? E aí dentro da minha casa, depois, quem tem que arcar com as consequências de eu não ter sido intencional, disciplinada, rainha, sou eu. Porque lá no meu trabalho eu sou substituível. Qualquer uma pode fazer o que eu faço lá no meu trabalho. Mas dentro da minha casa, no coração dos meus filhos, com o coração do meu marido, é comigo. Então eu preciso olhar a vida por outro ângulo. Geralmente a gente pensa da forma que todo mundo pensa. Disciplina é sofrimento. Comer bem é privação. Gente, eu acho... Quando eu falo pras pessoas, não, eu não como glúten, lactose, açúcar. Nossa, é muito, muito, muito raro. Nossa, mas você come o quê? Gente, eu como comida. E eu tenho o maior prazer nisso. Você não tem prazer em comer muito? Quando eu vejo um pratão de arroz, feijão, frango, salada, meu, me dá água na minha boca. Mas quando eu vejo um pudim, legal. Já comi muito disso. Me deixa letárgica. Me deixa inchada. Rouba minha energia. Precisei olhar pra comida por outro ângulo. Porque se eu ficava feliz, eu queria comer. Se eu ficava triste, eu queria comer. Se eu queria comemorar, eu precisava comer. Se eu tava na mesa, eu precisava comer. E aí todos os ajuntamentos tinham que ter comida. E aí eu fiquei... Ciso, o Theo tem TDAH. E eu já tive que lutar aqui na minha casa contra a compulsão alimentar com ele. E se eu não tivesse sido intencional, se pra mim a prova de amor é trazer comida pra casa, ai, deixa eu levar um agradinho pro meu filho, eu levo um chocolate. Eu ia ter um filho obeso. Quando eu percebi que o Theo estava caminhando pra compulsão alimentar, eu falei, não, peraí, eu preciso conversar com meu filho sobre alimentação. Coloquei um documentário pra ele assistir, que fala Nada Além do Peso, que é sobre obesidade infantil, diabetes infantil e etc. Expliquei pra ele o que é proteína, carboidratos, lipídios, mas eu tive que estudar. Eu não nasci sabendo nada disso. Só que eu sou intencional em falar assim, o meu filho precisa de mim. Ele não precisa das minhas desculpas. Ele não precisa das minhas crenças de achar que tudo é muito difícil, que meu filho aprende sozinho. Ninguém conversou, por exemplo, comigo quando eu era menor sobre sexo. Mas quando eu comecei a ficar com os menininhos, etc e tal, eu levei a maior bronca do mundo. O que eu tava pensando? Que eu ia virar uma não sei o que lá? Mas alguém sentou comigo pra falar sobre isso? Sobre o quão devastador é pra mulher entregar a virgindade dela? Que sexo não é só mecânico? Ele é emocional. E pro homem, ele é uma coisa, e pra mulher ele é outra. Ele devasta emocionalmente uma mulher. Alguém falou isso pra mim? Eu não tive relação sexual com outra pessoa senão meu marido. Mas porque essa foi uma decisão minha. Porque eu estava dentro de uma igreja que me instruiu a isso. Porque se eu dependesse do que eu aprendi, eu tenho que experimentar. Como eu vou saber que é bom? Então, entende como a gente precisa começar a olhar a vida por um outro ângulo se nós quisermos estabelecer um governo de paz e de grandeza dentro da nossa casa? Cis, eu preciso te falar uma coisa. Deus te chamou para ser a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Jesus. Jesus estabeleceu um governo nessa terra. Ele começou com 12 seguidores. Hoje ele tem milhões de seguidores. Ele não era rico. Ele não teve família. Se você olhasse para Jesus hoje, você não ia dar créditos para ele, porque eu também não daria. Mas ele chamou você para estabelecer uma nova realidade na sua casa. Só que precisa começar por quebrar a visão que você tem de você mesma. Que você tem do que é ser família, do que é ser mulher, do que é ser feminina. De que as coisas não são difíceis, elas têm alto valor. Então é justo que muito custe o que muito vale. Para viver um novo valor, eu preciso de esforço. Eu preciso me sentir confortável dentro do desconforto.
Te ensinaram que todas as vezes que as coisas ficam difíceis é porque não é pra você. Porque se fosse pra você seria fácil. Não, é ao contrário. Tudo que é grande encontra resistência. Se não está encontrando resistência é porque não é grande. Então eu não sei como está o seu casamento hoje. Mas um casamento bem estabelecido estabelece príncipes e reis nessa terra. Os meus filhos precisam ter a segurança de que eu e o meu marido estamos em paz. Eu não tenho controle nenhum sobre o que o meu marido faz, mas eu tenho total controle sobre o que eu faço. E eu parei de olhar pro meu marido e falar: você não faz isso, você não faz isso, você não faz aquilo. Eu comecei a pegar toda essa energia e olhar pra mim e falar: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque eu estou educando grandes homens. E grandes homens não se educam com grandes desculpas, mas com grandes movimentos. De uma mulher que decidiu olhar para dentro da sua casa e parar de acreditar que a maternidade é me anular, que casamento é para me tolir. Quantas vezes eu ouvi: eu entreguei tudo por você, eu me sacrifiquei por você. E aquilo não me trazia paz. Eu olhava e falava: você fez porque você quis. Eu não pedi. Eu não tô entregando tudo que eu entrego pros meus filhos pra mais pra frente tornar eles os meus reféns. Cobrar deles. Eu tô entregando porque eu sou uma rainha que estabelece reis. Olho pro outro ângulo. A maternidade não tá te anulando. A maternidade tá te forjando. E você está estabelecendo governos nessa terra. Em Mateus 7:27 diz assim, ó: portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica, não é quem ouve, é quem põe em prática. E as práticas é como um homem prudente, mulher prudente. Você é uma mulher prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, separam os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Quantas coisas vêm contra a nossa família? Quantas coisas vêm contra a nossa casa? Mas nós somos mulheres prudentes que estamos construindo sobre a rocha. E pode vir, não vai cair. Porque estava alicerçada sobre a rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não pratica, quem ouve tudo isso e não pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os ventos, os rios e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi de grande queda. Quanta destruição nós estamos vendo nas famílias. Porque imagina o trabalho que dá construir uma casa numa rocha. Ela cresce. Ó, a questão não é a velocidade que a gente vai construir as coisas, Cis, mas o quanto elas vão durar. Quem resiste nas tempestades não se perde dentro do palácio. Davi resistiu o leão, o gigante, o urso, e quando ele entrou dentro do palácio como rei, ele não se perdeu. Porque ele já era um rei antes de ter um trono. Não precisam te dar troféu para você saber quem você é. Você é. Sabe, às vezes a gente vê as pessoas prosperando mais do que a gente. Os filhos dos outros tendo, sei lá, troféus e não sei o quê. O casamento da outra dando bem. E a gente fala: cara, e eu? E eu? Permanece construindo sua casa na rocha. Não é sobre velocidade, não é sobre velocidade que vão vir os seus resultados. É sobre o quanto eles vão durar. E para nós, mães de meninos, ensine para eles a serem grandes homens que respeitam, que são sensíveis sim, mas não são sensibilizados. E a gente não ensina isso sendo forte, cis. A gente ensina isso sendo curadas, sendo femininas. Eles só vão aprender a tratar mulheres bem quando eles verem a gente se permitindo ser cuidadas, sermos frágeis, sermos prudentes, sábias. E não sendo forte o tempo todo, que aguenta todo tranco, que não chora. Eu tenho que ser forte, e você não vai falar assim comigo. E, não, calma, respira. Eu estou educando reis. E como reis eu preciso ser uma rainha. Então eu quero trazer muito rapidamente 3 pontos aqui pra gente olhar a vida por um novo ângulo. Primeiro, confronte o que você aprendeu. Confronte tudo que você viveu até aqui.
Olhe pra sua família, de repente você vê e fala assim, cara, é muita perda financeira, vai acontecer comigo também. Não, confronta isso. Se você consegue ter um olhar aberto pra isso, é porque vai parar em você. Gaste menos, invista melhor, ganhe mais. Trate bem o seu dinheiro. Há brigas e mais brigas, mães e filhos que não se dão bem, param em mim. Eu sou intencional em construir na rocha o meu relacionamento. Divórcios e mais divórcios, acabou em mim. Eu sou intencional em construir na rocha o meu casamento. Muitos hábitos que carregamos vêm de experiências passadas, culturas e conselhos. Às vezes a gente... Outro dia eu cheguei pra uma amiga e falei assim, por que você não come comida no café da manhã? Aí ela, não sei, porque eu aprendi que café da manhã eu tenho que comer pão. Nunca questionou, só seguiu. Eu falei, qual que é o problema de comer um arroz e feijão no café da manhã? Seu estômago não tem hora, não tem calendário. Aí ela, não sei, porque não foi assim que eu aprendi. Quantas coisas, isso eu tô falando do simples, mas quantas coisas não foi assim que a gente aprendeu e a gente só segue o fluxo. E aquilo vai nos ferindo, nos machucando, trazendo resultados que a gente não gosta, mas a gente não confronta. Pergunte pra Deus, quais crenças eu realmente me governam hoje? Quais crenças estão me servindo hoje? Quais eu preciso abandonar? Eu preciso quebrar e deixar para o passado. Questione o senso comum. O que todo mundo diz nem sempre é uma verdade útil. Seguir padrões cegamente pode te impedir de viver sua própria vida. Por seguir o senso comum, você não consegue viver a sua própria vida. Eu aprendi, por exemplo, a não pedir conselhos matrimoniais para quem não tem um casamento bom. Quantas vezes a gente tem uma amiga divorciada e a gente fala para ela dos nossos problemas no casamento e ela planta uma semente de dúvida na nossa mente que você fala assim, não é verdade. Mas aí você olha o resultado e você fala assim, não é o resultado que eu quero. É boa para outras coisas, mas não para isso. Não dê acesso na sua vida para quem você não admira os frutos. Para de pedir conselho para pessoas que você olha os filhos e não gosta do resultado dos filhos. Não é porque essa pessoa é pior ou melhor, não. Só que o resultado naquela área dela não pode estabelecer o seu padrão, porque senão o resultado vai ser igual. Para de dar governo no seu coração para quem você não admira os frutos. Por que servir o meu marido me diminui como mulher? Por que ser do lar me diminui como mulher? Por que resultado bom é só quando ele tem dinheiro envolvido? Por que a gente olha pra uma pessoa e fala, nossa, como ela é abençoada porque ela tem um carro do ano? Por quê? Porque, sabe? Por que eu preciso ajudar uma pessoa e transformar ela na minha refém? Gente, quantas vezes eu ganhei um presente e a pessoa queria dizer pra mim o que eu fazia com o presente que ela me deu? Uma vez eu ganhei um presente e eu não gostei do presente. E eu dei pra alguém, dei de presente. Era o meu, né? Eu podia fazer. Gente, mas eu arrumei uma confusão. Eu falei, pai, mas você não me deu? A partir do momento que você me dá, eu não faço com ele o que eu quiser, porque você deu pra mim. É igual a gente falar, não dou esmola pra pessoa, porque ela vai gastar com bebida. Ué, e ela tem que fazer o que você quer com a esmola que você deu. Você não deu? Não é da pessoa? Por que a gente tem que transformar as pessoas que a gente ajuda em reféns? Por quê? Sabe, a gente tem que começar a questionar as coisas. E por último, reenquadre sua visão. Experiências passadas e erros não precisam definir você. É possível dar um novo significado e transformá-lo em aprendizado. Porque você errou financeiramente do passado, Cis. Não significa que você não saiba lidar com dinheiro. A primeira coisa pra gente olhar a vida por um outro ângulo é se perdoar. Eu não sabia até aqui, mas agora eu sei. E sabendo, eu agirei de uma nova forma. Lembra? Quem ouve essas palavras e põe em prática. É por isso que lá no nosso grupo eu vou mandar agora o workbook e lá tem a prática do que a gente vai fazer com as palavras de hoje. E eu quero te convidar hoje a fazer algo desconfortável, Cis. Hoje, olhar a vida por um outro ângulo. Eu vou
fazer 10 minutos de polichinelo na minha casa. Eu não preciso ir pra academia pra fazer atividade física. Eu não preciso fazer exercício pra emagrecer. Eu não preciso estar matriculada. Eu não preciso de um tênis novo pra correr. Eu preciso começar. E eu vou começar com 5 minutos. Eu vou olhar hoje pro meu filho. E agora, pra encerrar, outro dia, tem uma coisa que eu odiava que minha mãe fazia, Cis, mas eu odiava. Era quando ela brigava comigo na frente de outras pessoas. Eu não sei se acontecia com você. Eu detestava que minha mãe brigasse. Eu me sentia humilhada, desconfortável. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia horrível. Cis, eu vou pôr o link nos meus stories, tá? Eu não sabia o que fazer. E outro dia, eu dei uma bronca no Theo, mas uma bronca homérica, Cis, na frente de um amiguinho dele. Mas homérica. Daquelas assim que eu saí do meu prumo. E aí eu tava dirigindo, levando eles pra escola e... Por que você fez isso? E o amiguinho dele aqui atrás. Na hora o Espírito Santo de Deus falou assim comigo. Você fez com ele exatamente aquilo que você detestava que fizessem com você. Agora se humilha e pede perdão pra ele na frente do amigo. Porque você não teve domínio próprio. Você se perdeu, filha. E isso pode marcar o seu filho. E marcar o amigo dele, que pode se achar no direito de fazer a mesma coisa com ele, porque você abriu uma brecha. Na hora eu respirei e falei, Theo, em voz alta, no mesmo tom que eu tava falando, já que todo mundo tava me ouvindo, né? O Noah, o amigo, me perdoa. Eu me excedi com você, filho. Não é assim que eu tenho que te tratar. Isso não é quem eu sou. Isso não se parece com Jesus. Jesus jamais faria isso com você, meu filho. Então me perdoa pelo que eu fiz com você. E ele me falou, mãe, me perdoa também. Se naquele momento eu quebro toda a ação de Satanás na vida do meu filho, na mente do meu filho, em relação a querer destruir o meu relacionamento com ele. Porque eu simplesmente olhei por outro ângulo. Só que sem o Espírito Santo eu não sei o que eu faria. Eu já teria errado infinitamente mais com os meus filhos. E ontem eu orei e falei, Espírito Santo, eu vou errar muito com os meus filhos. Só não me permita errar na intencionalidade. Em viver no automático com eles. Em viver de qualquer jeito. Em me apressar em construir outras coisas. Porque eu estou estabelecendo reis nessa nação. E nisso eu não quero errar. Então olha a vida por outro ângulo, Cis. Eu não sei o que te feriu. Eu não sei o que te machucou até aqui. Mas não precisa continuar te machucando. Não precisa continuar te deformando. Não precisa continuar te ferindo. Deus está te levantando neste tempo para estabelecer novos hábitos na sua família. Ser uma mulher disciplinada, intencional. Eu conheço mulheres que os filhos cresceram, entraram na adolescência, elas não conseguem mais abraçar e beijar os filhos. Porque elas se sentem abusadas, porque elas viveram abusos na infância. Quebra isso em nome de Jesus. A força que você mais precisa tá nas pequenas vitórias. 10 minutos de uma atividade física por dia. Dizer não para um alimento industrializado. Mandar uma mensagem pro seu marido no meio do dia e falar assim, obrigada, eu amo você. Pedir perdão pros seus filhos todas as vezes que você se excede. Dizer que você ama, ser vulnerável. Sabe, a gente veio de uma geração que os pais pareciam super-heróis, não erravam, não sentiam. Não na nossa geração. Os nossos filhos vão conhecer quem nós somos, nas nossas maiores forças e potências, mas também naquilo que a gente está crescendo e aprendendo. Eu falo pro Theo, filho, eu também não sei ser mãe. Eu tô aprendendo com você. E não tem como eu aprender algo que eu nunca fiz, tão grande quanto ser mãe, sem errar, filho. Então, vamos caminhar juntos. Não me julga pelos meus piores dias, não. Por favor. Eu também tô aprendendo. Eu quero que você ore hoje, agora comigo, pra gente encerrar. Deus, eu não tenho tudo planejado, Pai. Eu não sei os dias de amanhã. Eu me perco, às vezes, nas minhas vontades, nas minhas imaturidades. Eu me perco, às vezes, no meu orgulho, no meu ego, na minha vaidade. Pai, eu não tenho tudo planejado. E tem coisas que eu faço que eu não quero fazer. Tem coisas que eu erro, que eu já falei várias vezes que eu não ia errar de novo.
E eu me perco muitas vezes errando nas mesmas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Me tira de ciclos viciosos, de padrão de comportamentos repetitivos. Porque eu preciso olhar a vida de um ângulo novo. E quando eu consigo olhar a vida do seu ângulo, do ângulo que o Senhor enxerga, elas fazem tanto sentido. Tira a murmuração da minha boca. Porque todas as vezes que eu murmuro, eu tô gastando energia pra fazer algo que não vai me trazer resultado nenhum. Deixa eu canalizar a minha energia nas coisas certas de forma intencional. Cura a minha visão distorcida da vida. Em nome de Jesus, que eu olhe a vida, a história, o meu papel na grandeza do que o Senhor me fez para ser. E não como um peso, como um fardo, como tudo eu nessa casa, não. O Senhor me chamou para edificar. E eu quero edificar na rocha. Não importa o trabalho que me dê, não importa o sacrifício que eu precise fazer, não importa o quão desconfortável seja. Eu não tô, Senhor, pelas minhas vontades, mas pela Tua. Em nome de Jesus. Me ajuda a enxergar a vida a partir de quem o Senhor é. E a partir de quem o Senhor me fez para ser. Porque a minha casa merece o meu melhor. Em nome de Jesus. Amém? Cis, encerramos o nosso Tá Na Hora de hoje. Eu vou deixar essa live gravada e também vou colocar lá no YouTube, porque é mais fácil pra compartilhar. Compartilhe com o maior número de mulheres que a gente conseguir. Que amanhã a gente chega a 50 mulheres aqui. Hoje a gente chegou a mais de 40. Amanhã que a gente chega a 50 e assim sucessivamente. Todo mês a gente vai ter essa uma semana. Eu vou deixar lá no nosso grupo o workbook, então esteja lá. Amanhã nós vamos falar sobre relacionamento, principalmente sobre casamento. Amanhã a gente vai olhar a vida sob uma nova ótica dentro do nosso casamento, para que a gente transforme os nossos casamentos, para que os nossos filhos tenham um lugar seguro para estar. Se essa live te abençoou, em nome de Jesus, compartilhe com mais alguém, você me ajuda muito. E amanhã a gente tá aqui às 6 da manhã, conto com você. Tira um print, Cis, vamos tirar um print e falar, comecei, não vou parar, eu vou começar, continuar e concluir, porque você não é das que ficam pelo caminho. Então vamos tirar um print. Me marca lá nos seus stories que eu vou repostar no meu, com a frase que mais te marcou, com o que mais fez você pensar. E vamos começar esse dia, Cis, e não volta pra cama não. Não volta pra cama não. Põe uma roupa, vai treinar, vai trabalhar, arregaça suas mangas, sorri pro futuro, porque o que você tá fazendo é grande demais pra você não entregar tudo. Não se distraia, não se distraia. Não se distraia, você é rainha. Senta no seu trono, governa, linda, faz uma make. Faz uma make e vai governar lindamente. Deus abençoe você.